Olá, meus caros, devocional no ar. Nessa oportunidade, nós vamos meditar no livro de Salmos, como de praxe, no número 37. Então, Salmos de número 37, vamos ler o texto que tem mais de 30 versículos. Vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Lembrando que o devocional funciona da seguinte forma: nós lemos os Salmos, meditamos e no final fazemos a oração. Deus os abençoe. Boa noite, boa tarde, bom dia, que depende do horário que você vai ver essa live, né? Vai ficar gravada. Vamos sem mais delongas, então a leitura do texto sagrado. Vou compartilhar a tela aqui com os Salmos de número 37. São precisamente 40 versículos, tá? Daqui que está chegando novo aí no canal, sou o Bruno G, conteúdo edificante. Então, se não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos aqui ver se eu consigo fazer de uma outra forma. Vamos salvar aqui para ver se vai ficar legal. Já vamos compartilhar a tela. Eu acho que vai dar do jeito que eu quero. Vamos lá. Compartilhando a tela aqui. Os Salmos 37, que nos diz o seguinte. Um salmo muito interessante que nos diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma, para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se irará dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubarem um pobre necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e seus arcos se quebrarão. Mais vale um pouco que tenha o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desraigados, ou desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadeça-se sempre, empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desraigada. Os justos herdarão a terra e a habitação nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria. A sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, e seus passos não resvalarão. Os ímpios, ou o ímpio, espreita o justo e procura matá-lo,
O Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados, né? Ou desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a erva verde na terra natal, mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajudará e os livrará. Então, livrará ele, ou livrará, né? Aliás, deve ter cortado algum versículo aqui, vamos ver. É nele, no caso. E o Senhor os ajudará, livrará, ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. É o restante do versículo que não está aqui, tá? Então, lemos aí todo o Salmos de número 37 e vamos agora à meditação do mesmo. O Salmo que nos faz ter esperança, né? Nos faz confiar no Senhor, porque é Deus que faz tudo e Ele é um Deus justo. A Ele compete a verdadeira justiça. Nesse Salmo de Davi, nós temos: não te indignes por causa dos malfeitores. Às vezes a gente nos indigna por demais, nos estressa por demais. O indagar e o indignar não tem problema, porque a Bíblia fala que, na questão do indagar, que é para a gente examinar tudo e reter o bem, que é para a gente examinar se os espíritos são ou não são. E o indignar diz o seguinte, que irai-vos, mas não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira. E a ira, como sinônimo de indignação, não tem problema, desde que tenha controle, desde que você não seja arrastado, levado um sentimento ruim, de mágoa, de rancor, e aquilo não para mais, e você não tem controle da situação, não pede perdão, isso é perverso. Agora, o indignar-se por ver algumas coisas erradas não tem problema, assim como Jesus se indignou ao ver a casa, o templo, que era chamada a casa de Deus, estando lá, sendo comercializada ou tendo comércio naquele local, e ele expulsou os cambistas. Agora, aqui, na recomendação de Davi, é para não indignar perante aqueles que cometem malfeitorias, aqueles que fazem mal, pois Deus está a par de tudo, está vendo tudo, uma hora Deus vai agir. Então, a gente tem que confiar e descansar no Senhor, porque Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus é reto, Deus conhece o profundo e o íntimo em cada um de nós. Sabe, aquele que está usando engano, aquele que está falando mentira, aquele que está, de fato, fazendo coisas perversas ainda dizendo que é cristão. E Deus há de fazer justiça, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Deus não vai deixar impune. Então, o se indignar por sabores na vida, por ver algumas injustiças, pode até ser, em dado momento, bom, porque você lança para fora aquilo que você tem ou está passando, é bom desabafar, é bom lançar para fora, no entanto, que não seja com controle. E acho que seja com controle, que não seja desproporcional, que você, de fato, faça com sabedoria e que não extrapole os limites, pois não adianta, de maneira alguma, você achar que, por conta da sua indignação, que as coisas vão ser resolvidas, porque tem coisas que só competem a Deus. O homem tem, sim, algo a fazer, tem a sua parte a cumprir,
No entanto, aquele que cabe a Deus é da sua alçada, é só dele. Por isso que Davi recomenda isso, porque ele passou por essa situação. Ele viu um monte de justiça, ele sofreu perseguição dos seus pseudos amigos, ele viu a trairagem, ele viu com seus olhos o quanto os malfeitores lhe atacavam. No entanto, mesmo ele não tendo força e se indignando algumas vezes, ele percebeu que é só o Senhor que pode agir e que não adianta a gente, às vezes, espernear. É aquela sentença que já é até mesmo conhecida no meio cristão. Deus peleja sem precisar você ir a peleja, porque ocorreu com Gideão, com Josafá, nessa peleja não tereis que pelejar, porque pelejará por vós o Senhor. Então, se alguém me odeia, se alguém me engana, se alguém faz mal para você, não foi com a sua cara, com a sua fisionomia, se a família lhe despreza, lhe desampara, lhe engana, se configura aquilo que está descrito em Jeremias, que o irmão anda enganando e o amigo anda caluniando, deixe na mão de Deus, porque essas pessoas não vão prosperar. É o que diz o versículo. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja daqueles que obram iniquidade, daqueles que têm frutos da iniquidade, daqueles que fazem obras perversas que aparentemente, momentaneamente, eles não vão sofrer ou não estão sofrendo alguma retaliação ou alguma consequência daquele ato perverso e ilícito, porque uma hora virá. E não inveje o carro, a casa, o que a pessoa tem por modo fraudulento, porque uma hora tudo vai vir à tona. A pessoa vai sofrer exatamente por tudo aquilo que fez. Porque ganhará o homem mundo todo, mas perderá a sua alma. E essa é a pior das consequências, sem falar das outras que vão ocorrer ao longo da trajetória do ser humano na Terra, do ser humano perverso. Então, o recado para o verdadeiro cristão, porque tem os falsos cristãos que cumprem isso também, né? Que fazem mal aos verdadeiros cristãos, que praticam iniquidade. Então, o recado é: não se indigne, deixe na mão do Senhor. Não tenha inveja, porque Deus é sabedor de tudo e Deus vai lhe dar no seu tempo a bênção. Aquilo que você almeja, aquilo que você quer, aquilo que você necessita, que Deus sabe. Porque cedo serão ceifados como a erva, eles murcharão como a verdura. Cedo, o cedo para Deus, às vezes não é o mesmo cedo para nós, porque um dia para Deus é como se fosse 1000 anos e vice-versa. Mas quando eu digo que é cedo, é breve, na brevidade de Deus. Um piscar de olhos, quando menos imaginamos, algo acontece, porque Deus é justo. Deus é galardoador daqueles que o buscam, Deus ama aqueles que o amam, Deus repreende e castiga aqueles que o amam e que não dão voz, aliás, que não dão ouvidos à sua voz, esses vão ser punidos. Vão ser exatamente lançados de fora. Vão sofrer por conta dos seus péssimos atos, atitudes, por conta de fazer mal ao cristão ou crente. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Compara o salmista Davi esses ímpios como a erva do campo, que logo é ceifada, e como a verdura que murcha, que fica podre, que murcha logo. Porque os ímpios que não temem a Deus, eles acham que pode tudo, né? Eles acham que são diferentes dos outros homens, estão acima do bem e do mal, que nunca vão morrer, que nunca vão perder as suas riquezas, que nunca vão falir. O ser humano nessa vida está suscetível a tudo, a sobe e a descer.
E se não tiver o Senhor na sua vida, ele vai, com toda certeza, sofrer em dobro, em triplo, muito mais. Porque sem Jesus, nada somos e nada podemos fazer. Agora, quando temos Jesus em nossa vida, como temos Deus em nossa vida, nós podemos dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar pela pobreza porque Cristo está comigo, porque o Espírito Santo está comigo. Posso passar pela adversidade, mais terrível que for, mas o Senhor está me ajudando de alguma maneira. E posso passar até mesmo pela riqueza, porque quando passo por esse estágio, essa fase na vida, eu não me apego a essa riqueza. Eu consigo, inclusive, repartir com aquele que não tem. Eu sou uma pessoa, de fato, que preze pelo Evangelho, que é generosa. Então, o importante é ter Cristo na vida, porque riqueza não nos dá felicidade, muito menos salvação. Porque poder, da mesma forma, fama, da mesma forma. Por isso que a importância é de termos a riqueza dos céus, a fama nos céus e o poder dos céus. Muitos homens aqui na terra têm fama, mas é só aqui na terra. Tem poder, mas é só aqui na terra. E tem dinheiro ou riqueza só aqui na terra. Tudo isso perecível. Agora, o cristão verdadeiro, ele tem o poder dos céus, poder para expulsar toda a aspa, toda a serpente, todo o mal em nome de Jesus. Tem os dons do Espírito Santo. O que teme ao Senhor tem a riqueza divina de ter bênçãos aqui nessa vida e a principal de todas as bênçãos, a vida eterna, a garantia da mesma. E tem fama nos céus porque Deus o conhece. Deus sabe quem é cada um que o teme, e livra, e abençoa, e faz maravilhas, e utiliza. E se partir dessa vida, essa pessoa tem a garantia da vida eterna, porque o viver é Cristo e o morrer é ganho, salvo. Então, o importante é termos isso. Poder dos céus, riqueza dos céus e fama nos céus perante Deus. Porque essas coisas aqui da vida, nada adianta. Já está feito, uma pessoa me disse, se você pregar no seu canal de tal forma, você vai ter um canal muito grande. Eu não quero ter fama aqui no meu canal. Não quero ter. Não é porque eu sou um pouco tímido, não é porque eu não quero, de fato, que as pessoas me vejam. Não, porque eu quero ter diante dos céus. É o mais importante. E todo cristão deve pensar dessa maneira. Porque tem muitos pregadores que acabam se sobressabendo ou sendo soberbos por conta da família que ele vai tendo aos poucos. Né? E a Bíblia diz, ganharás o mundo todo e perderás a alma. Muitos pensam que é só aquele que é um mundano, aquele que ganha lá as riquezas no mundo. Não, muitos pastores que têm seus carrões, as suas casas, suas mansões, sua riqueza, e não se preocupam com as almas, e sim com encher a bufunfa. Esse se encaixa aqui nos malfeitores da obra de Deus, de açoitar os pequeninos do Senhor, de perseguir, de fazer coisas erradas. E não é para nós invejar esses tais. Não é para nós, até mesmo, se indignar ou fazer qualquer insanidade nesse sentido. Porque a vez e a hora dele vai chegar, se ele não se arrepender, coitados. Essa é a grande realidade. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então, Davi diz para nós confiarmos no Senhor. E não só confiar no Senhor, mas agirmos com fé, fazendo o bem. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Ter simplesmente fé em Deus não adianta, porque até o próprio demônio, os demônios crê, estremecem, mas não obedecem. E a obediência é exatamente fazer o bem. Então, se confiamos no Senhor, se depositamos a nossa fé nele, nós devemos fazer o bem. E o bem o que é? O bem é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos. Justificar a nossa carne, se abster da corrupção desse mundo. Tudo isso é bem. Bem para nós, porque
A Bíblia diz, Jesus diz, amarás ao próximo como a ti mesmo. Se você não ama a si mesmo, como você vai amar ao próximo e a Deus? Primeiro, você tem que cuidar de si mesmo. O amar não é o amor narcisista, egocêntrico, nada disso. É o zelo, o cuidado da sua vida, da sua alma, do seu corpo também, porque nós devemos cuidar desse corpo até o dado momento que Deus quiser que nós saímos daqui ou que possamos até mesmo ser arrebatados. Então, devemos fazer a nossa parte nesse sentido. E assim, com toda certeza, nós vamos fazer bem a nós, ao próximo e a Deus e ter a bênção. Por isso, é necessário nós meditarmos na lei do Senhor de dia e noite. Por isso, é necessário nós buscarmos algum tempo para se dedicar à oração, à leitura da palavra, para nós termos força para vencer as barreiras, os difíceis no dia a dia, no cotidiano, trabalho, grupos sociais, família e etc. Porque senão a gente se desespera, perde o controle da situação. E aqui Davi está dizendo para nós não nos indignar com as diversidades, com as problemáticas, com as injustiças que a gente venha, porventura, sentir na própria pele. Porque Deus está vendo tudo. É claro que a gente não pode ficar, né, como muitos no passado ficaram, e era cumprimento da palavra, de braços cruzados, e foram os mártires. Temos outros meios para, de fato, agir. A justiça dos homens, etc. Mas, às vezes, a justiça dos homens não resolve. Ou, às vezes, você se autodefender também não resolve. Então, é só o Senhor. São várias situações. Né? Situações que a gente nem pensa que pode ocorrer. Às vezes, a pessoa que você mais confia é que ela mais te decepciona e te trai, te engana. Pode ser um esposo, uma esposa, pode ser um amigo, uma amiga, pode ser um familiar que você tem afinidade e tal. Pode ser um irmão da igreja. Por isso, o importante é confiar no Senhor. Maldito do homem confia no homem, confiar tanto em si mesmo como no próximo, colocar a fé 100% nessa pessoa, né? Porque todo mundo é pecador, erra, é suscetível ao erro, então, todo cuidado é pouco. Então, confiamos no Senhor e façamos o bem para habitar na terra. O habitar aqui na terra é ter prosperidade, é ter bênçãos, habitar tanto nessa terra com bênçãos, ou recebendo já os céus aqui, entre aspas, bem como habitar nos novos céus e na nova terra, na nova Jerusalém. E verdadeiramente serás alimentado aqui com a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer que nem só de pão ou só de bebida também. Então, o alimento aqui serve tanto o alimento espiritual para essa vida, também a própria prosperidade material, pode ser conjugal, pode ser vários outros tipos de prosperidade, principalmente a espiritual. Deleita-te também no Senhor, ou seja, descansa-te no Senhor. Deleita, tenha prazer no Senhor. E Ele te concederá o que deseja o teu coração. Olha, Deus tem prazer de realizar o seu sonho, de realizar aquilo que você almeja, aquilo que você quer, desde, obviamente, que não seja algo complicado, no sentido de fazer aquilo que desagrada a Ele, mas seja conforme Ele quer, não tem problema. Você desejar, por exemplo, ter um emprego, você desejar ter um melhor salário, uma casa melhor, um carro melhor, um esposo, você desejar ter dons espirituais, Deus concede o desejo do nosso coração, desde que nós sejamos humildes, desde que nós venhamos depositar tão somente a fé nele e permanecemos firmes. E permaneceremos firmes. Devemos permanecer.
Então, deleite também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Então, descanse no Senhor. Confie que Ele pode fazer o impossível, pode abrir as portas, pode quebrar as cadeias, pode repreender as obras do diabo, porque Jesus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Pode nos prosperar, nos ajudar, ser o consolo, o amparo, o socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que tudo não tenha mais sentido, ainda que tudo pareça que acabou, não tem mais jeito, mas Deus tem sim algo maravilhoso para nós. Quanto mais nós chegamos a Ele, mais Ele chega a nós. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Muitos querem do Senhor apenas uma cura, uma prosperidade, uma bênção. Muitos querem e desejam ter uma vida feliz, harmoniosa, uma família, etc. No entanto, só procura o Senhor para aquele problema ser resolvido. Depois desampara o Senhor, ou melhor dizendo, despreza o Senhor. Faz que nem aqueles 10 leprosos, né? Só um voltou para agradecer. Todos foram curados da lepra, mas só um voltou para agradecer. Tem muita gratidão. E às vezes acontece de Deus não curar uma enfermidade, ou não dar uma prosperidade, porque vê que a pessoa está querendo fazer barganha com ele. Ou está, de fato, tendo pouca fé. Aquilo que Jesus disse, homens de pouca fé. É necessário ter mais fé, ter mais perseverança, mais persistência. Romanos 12, 12 nos diz, alegrai-vos na esperança. Sede firmes e perseverai na oração. Sede firmes, ou de fato conseguir vencer a tribulação e perseverar em oração. Mas muitos não querem, só querem se alegrar na esperança de vida eterna, de prosperidade, de bênção. Só querem se alegrar o que é de bom, né? Mas não quer fazer por onde. E o texto é muito interessante, que nos faz pensar sobre. E temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é, como já disse, se esforçar. E esforçar cada vez mais, né? Porque Deus também prova a nossa fé. Deus prova o cristão como ouro é provado no fogo. Alegrai-vos, portanto, na esperança, sede pacientes da tribulação e perseverai na oração. Muitos não são pacientes na tribulação, na adversidade. Só querem a bênção mais depressa possível, mas tem que perseverar em oração. Às vezes, Deus permite algo de ruim acontecer conosco para fazer justamente nós voltarmos para Ele. Outras vezes, Deus trabalha de uma maneira tremenda para curar, manifestar os dons e tal, para uma pessoa que nunca conheceu o Evangelho, e sim rápido, para ela ver o poder de Deus, para despertar a fé, porque a Bíblia nos diz o seguinte, e se não crer, aliás, se não houver milagres, como crerão? Então, é necessário para o despertamento da fé, milagres. E às vezes acontece de uma maneira instantânea e rápida. Mas se a pessoa também não se voltar para o Senhor, uma hora pode ter outras doenças, outras problemáticas. Por isso é bom estar com o Senhor no momento de dor, no momento de felicidade, porque mesmo nos momentos mais difíceis, Deus nos dá consolo, amparo, nos ajuda, nos dá sua alegria, atenua o sofrimento. Estevão estava sendo apedrejado, inocentemente, por conta da perseguição terrível que a igreja primitiva sofreu. Mas enquanto ele recebia as pedradas, ele via o céu aberto e o Filho de Deus assentado à destra de Deus Pai. Então, às vezes, para ver a glória de Deus, é necessário que aconteça peleja, sofrimento, as dores.
Isso é bastante complexo, né? Demoraria tempos e tempos para falarmos sobre a questão da dor e do sofrimento. Aliás, né, até a diferença da dor para o sofrimento. Que a dor, todos nós vamos passar. Agora, o sofrimento, que às vezes se alastra, que às vezes é demorado, não precisamos passar. Por exemplo, a dor de uma perda de um ente querido, a dor de uma enfermidade, a dor de uma decepção, todos nós passamos, né? De alguma forma, uma ou outra, é inerente à condição humana. Agora, o sofrimento é que vai depender da nossa fé, vai depender da nossa ação, porque o sofrimento é algo que está relativo à dor, mas que vai acrescentando, ou seja, vai se alongando, vai se estendendo, vai nos trazendo muito mais dor. Você está com a dor da perda. Você sente, obviamente. Mas se você não tiver fé para se recuperar, para sair daquela situação, vai vir o sofrimento. Vai vir os dias mais escuros. Você vai sofrer mais. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, falou certa feita sobre a melancolia e o luto. O luto todo mundo vai passar um dia. Querendo ou não, nós vamos perder nossos entes queridos. Agora, a melancolia já é algo um pouco mais complicado, que advém do luto, que geralmente dura 7 dias ou um mês após o falecimento de algum conhecido ou ente querido. E a melancolia é que traz todo o sofrimento, que a pessoa fica deprimida, a pessoa não tem mais vontade de nada, aí vem a depressão, aí vem por conta da falta de ânimo, até mesmo a vontade de tirar a própria vida, por aí em diante. Então, as dores a gente passa, agora os sofrimentos, se nós tivermos Cristo, nós venceremos, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. O que ele estava passando ali? Que no mundo nós íamos ter dores, mas tendo bom ânimo que eu venci. Ele venceu porque não deu brecha para o sofrimento tomar conta da vida dele, para a depressão estar continuamente. Então, em Deus assim, de fato, escape a salvação. Lamentavelmente, tivemos informações aí de 2 irmãs, parece da Assembleia de Deus, ou uma, precisamente, acabou se jogando de um viaduto abaixo. Era irmã até de ciclo de oração, então. Faltou, nessa hora, pensar em Cristo. Porque sofrimento, nós é que escolhemos. A dor todo mundo passa, é inerente, não tem como escolhermos ou não, né? Não passa pelo critério da escolha. É algo que acontece, é natural. Agora, o sofrimento, a gente pode escolher não sofrer muito. Confiando no Senhor. Pode ser difícil, a luta, o sofrimento, as perdas, as doenças, pode ser tudo difícil. Mas Deus é o Jeová Rafá, é o Deus que te sara, é o Deus que se apresentou ao povo de Israel no Egito e diz, eu sou o Senhor que te sara, que te cura, se creres. Eu sou o Deus da provisão, aquele Deus que impediu o sacrifício de Isaac. Deus proverá, Deus proverou. Então, nós temos relatos e mais relatos da grandeza de Deus, basta confiarmos. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, quer dizer, descansa no Senhor, ele vai conceder o que é o mesmo teu coração, e se você quer bênção plena, está sob a bênção, ainda que esteja passando por provações, lutas, aflições, entrega de uma vez por todas o seu caminho ao Senhor. Começa a servir o Senhor, começa a crer, começa a viver uma vida diferenciada. Um jargão que é falado no meio evangélico ou no meio cristão, que diz, se não vem pela dor,
Aliás, se não vem pelo amor, vem pela dor. Né? E é um modo de Deus trabalhar assim. Agora, tem gente que nem pela dor vem. Não, ainda critica Deus ainda mais. Ah, esse Deus é carrasco, esse Deus é mau, porque eu estou aqui sofrendo, ele não se importa com a minha dor, ele não se importa com o meu penar, ele não se importa com nada. Não, Deus se importa sim. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque Deus é longânimo, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Se assim não fora, então ele não renovava as suas misericórdias. Deus é tremendo. Deus sim tem um projeto para nossas vidas. Deus ama, assim, todos nós, até o pecador. Jesus Cristo não morreu só para os bons, morreu para os ruins. O sacrifício dele foi perfeito por conta disso, porque ele morreu por todos, inclusive pelos malfeitores, inclusive por aqueles que estavam injuriando, que estavam dando chibatadas nele, crucificando, ao ponto dele dizer: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que eles fazem. Então, tenhamos fé, não deixamos o inimigo nos enganar com esses pensamentos malignos, maquiavélicos. A religião pode ser, sim, influenciada pelo maligno e passar uma ideia equivocada de Deus. Agora, biblicamente falando, e nós percebendo, melhor dizendo, Deus, à luz do Evangelho, nós sabemos que Deus não é o carrasco, não é isso que muitas das vezes as religiões que não tinham inteligência ou que eram até mesmo perversos pregadores passaram. Deus tem sim amor. Claro que ele é justiça também, mas ele tem amor. Até porque o seu amor não foca com a justiça, mas sim com a verdade. Às vezes a verdade fere, dói, a gente fica, melhor dizendo, nós ficamos um pouco deprimidos, vamos dizer assim, né? Ou não queremos a verdade, choca. No entanto, tem que assim ser, porque é dessa forma que Deus age. Então, entregar o seu caminho ao Senhor. Confiar nele e ele tudo vai fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará, porque Deus é fiel, ainda que o homem não seja. Deus não é filho do homem para que minta, nem... Aliás, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, podemos confiar. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Então, Deus vai pelejar pelas nossas causas, vai nos dar aquilo que tanto almejamos, porque, como diz a sua palavra, ele vai fazer nós termos a luz da justiça, a nós termos o juízo como o sol do meio-dia, raiando, brilhando, clareando tudo, e abençoando. Que onde há luz, as trevas são o quê? Dissipadas, tiradas. As trevas do engano, do pecado, as trevas da injustiça, as trevas das obras do maligno. Onde há luz, as trevas saem. E quando o salmista fala aqui que a justiça de Deus se fará sobressair como a luz, é nisto. Que as trevas das pseudo-justiças, das falsas justiças, que as trevas das justiças perversas dos homens vão cair por terra. Porque a luz do justo juiz se fará. O sol da justiça irá radiar ao meio-dia. Embora caminhos. E Deus vai pelejar pelos seus. Lhe dá a vitória. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Novamente, o salmista frisa para não se inclinar, para não se incomodar com aqueles que fazem obra perversa, porque uma hora eles vão dar com os murros na água, né? Linguagem popular. Uma hora eles vão ser pegos com as calças nas mãos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Deixa a ira.
a ira demais, né? O ser iracundo, isso não pode. Irá sem pecar, se indignar, pode. Abandona o furor. O furor é ira ao extremo, né? E não te indignes para fazer o mal. Tenha autocontrole, domínio próprio. Confia no Senhor. Não faça justiça com as próprias mãos. Porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Os malfeitores vão ser tirados das bênçãos de Deus, não vão herdar a terra, que lá não entrará nada que contamine, como nos revela Apocalipse. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá, ou seja, em breve, pouquinho. Espera, ele não vai subsistir. Ele não vai existir. Vai cair por terra. Orarás para o lugar e não aparecerá o lugar dele, o proveito dele. Olha, granjeou isso aí de riqueza. Olha, fez isso, fez aquilo. Teve a fama diante dos homens. No entanto, deixou tudo. Voltar como um moribundo, prestes a morrer. E aí vem o medo, né, de deixar tudo, a riqueza, porque esse aí é o grande medo dos ricos, né? Deixar tudo. Mas deixa, porque nada aqui é eterno. Por isso não adianta fazer acepção de pessoas. Por isso não adianta ser orgulhoso, soberbo, porque um dia todos voltaremos ao pó. E aí, quando você olha e observa muitos aí com a empáfia, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou PhD nisso, eu sou doutor nisso, eu sou o pregador mais influente, eu sou o pregador mais famoso no YouTube, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada. Diante de Deus você não é nada. Eu não sou nada. Somos vermes, pó e cinza. Pela misericórdia de Deus, nós respiramos. Pela misericórdia de Deus, nós falamos. Pela misericórdia de Deus, nós existimos. Pela misericórdia. Não é porque nós somos bons. Pela misericórdia de Deus, algo extraordinário acontece, milagres, maravilhas. Pela misericórdia de Deus, pregamos. Porque a boca é nossa, mas a palavra de Deus. Mas não é porque nós somos bons, não é porque nós somos santos, não é porque nós somos melhores do que ninguém, porque não somos. Não adianta a gente dar uma aquele fariseu, hipócrita. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. O príncipe da paz, Jesus Cristo. Os mansos herdarão a terra. Os mansos, aqueles que procuram, ainda com falhas e fraqueza, fazer a vontade de Deus. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Né? O ímpio é perverso, tem inveja do sujeito de ser justo. Tem inveja do pobre, às vezes, ter alguma bênção material ou conseguir sobressair diante de uma dificuldade ou ter alguma sabedoria. Porque Deus dá sabedoria para quem Ele quer, dá dons para quem Ele quer. Mas o ímpio, que já é invejoso desde sempre, porque dá ouvidos ao maligno, né? Assim como Caim deu ouvidos ao maligno e matou seu próprio irmão, assim como o filho de Davi falou em Provérbios que a inveja é a podridão dos ossos, ou seja, o sujeito, de fato, que tem inveja é alguém podre, é alguém que, de fato, não tem nada de bom. Este pode ter inveja, pode maquinar o mal contra o justo, mas não vai permanecer impune, não vai. O Senhor se rirá, o Senhor irá rir dele, rir do ímpio, que maquina mal contra o justo. Pois vê que vem chegando o seu dia, vem chegando a sua recompensa, né? A consequência do seu ato maléfico. O Senhor está rindo
daqueles que querem fazer vinganças. O Senhor está rindo daqueles que querem fazer o mal para o justo, e querem matar, e querem roubar, destruir, fazer o que o diabo faz, né? O que o diabo coloca nas suas mãos. Está rindo. E o diabo coloca até mesmo que eles não vão ser impunes. Eles têm dinheiro para comprar, juiz, dinheiro para fazer isso, fazer aquilo, né? Por isso que muitos se metem no mundo do crime, com esse engano maligno, perverso. Mas não tem como. Quem faz o mal recebe, vai receber ou tem dois destinos, né? A cadeia ou a morte. Não adianta. E a pior, eu diria, das penas, a morte das mortes, que é ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. A morte é de eterno, distante de Deus, distante dos homens, distante de todo mundo. Não herdando os céus, né? Os ímpios puxarão da espada e enteçarão o arco para derribar o pobre e necessitado e para matar os retos do caminho. Os ímpios não querem matar o pobre, né? Os ímpios que às vezes são ricos, porque detestam os pobres. Se a gente parar para meditar, tem muitos, não são todos, não podemos generalizar, tem alguns que têm revolta do pobre, por exemplo, porque tem que contribuir com o imposto de renda ou com os impostos para ajudar o necessitado. Então, é bom que haja a diminuição da população e do pobre necessitado. Isso também é perversidade, dentre outras, né? Coisas que eles arquitetam, que eles pensam e até fazem. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Ou seja, o que eles intentam fazer de mal para o outro vai voltar para si. Eles tentam enganar, serão enganados. Eles tentam matar, serão mortos. Eles tentam fazer ou fazem uma cova, cairão nela. Porque o homem mau vai de mal a pior, enganando, sendo enganado. Dizia Paulo a Timóteo. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, né? Aí fica com esse versículo, aquele ditado que diz, mais vale o pouco com Deus do que o muito nas unhas do capeta. O versículo diz claramente, não exatamente conforme o ditado, mas que mais vale exatamente o pouco, né? Que o justo tem, do que as riquezas de muitos ímpios, porque são riquezas alcançadas por meio fraudulento, por engano, por ganância, por maldade. E quando eu faço até essa risada assim irônica, é que eu fico pensando que tem cristãos que fazem isso, né? Que se diz cristãos, fora, né? Mas estão pensando logo passar a perna no outro. Eu estava vendo um irmão fazendo alguns comentários, um pastor, e ele dizia sobre os irmãos e pastores caloteiros que ele vivenciou durante a obra. Chegar, por exemplo, um pastor pedir para ele para comprar um carro, aliás, para comprar o seu carro, e ele vendeu da maior boa-fé, sem documento, o pastor garantiu que ia dar, aí o pastor do pastor também garantiu, porque aquele era um pastor auxiliar. Aí chega um dado momento, aquele auxiliar não paga ele. E vem o pastorzão que tinha mais afinidade, aquele auxiliar, e diz assim, olha, perdoa. Olha se isso é uma recomendação de um homem de Deus. Porque vai perdoar e vai perder o bem, que também já não tinha. Tem um monte assim, caloteiro. Aí se diz cristão. Ora, a Bíblia diz, Jesus disse, amarás o próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo a si mesmo vai cumprir aquelas recomendações ou aquelas vedações, não vai fazer, obviamente, do decálogo, dos 10 mandamentos. Que dirá nos 10 mandamentos? Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho,
Ali o sujeito já deu um falso testemunho, né? Ou já pegou mentira, porque disse que ia honrar seus compromissos e não cumpriu. Foi mentiroso. E aquele carro que ele pegou foi uma espécie de furto, que ele não pagou. Tem gente que faz isso, né? Mas vão sofrer as consequências. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Ou seja, os braços fortes do ímpio, né? O braço forte, a mão de ferro será quebrada. Porque a verdadeira mão de ferro é Deus, que vai suster os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Olha que lindo isso. Deus conhece os justos. Deus sabe quem é quem. Seus olhos estão sobre os justos da terra, sobre aqueles que eu tenho. Então, ele conhece. E a sua herança permanecerá para sempre, a sua descendência, né? Geração em geração. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome, se fartarão. Olha só que promessa maravilhosa. Não serão envergonhados nos dias maus. Deus vai honrar, mesmo nos dias mais terríveis de crise, mesmo nos dias de luta, de injustiça. Deus vai pelejar. E nos dias de fome se fartarão. Ou seja, nos dias de crise econômica, nos dias de fome, na redondeza, na cidade, vão se fartar comigo. Foi até o que ocorreu, né, com José do Egito. Possivelmente, Davi está falando, pensando sobre que é um salmo de 100, aliás, 100 não, 1000 anos antes de Cristo. O que ocorreu lá com José do Egito é muito depois, é mais de 1000 anos. Porque Deus deu a visão para José do Egito, os irmãos invejaram mesmo, e orquestraram, quando dá inveja, vender José do Egito, e conseguiram vender para os egípcios. Em contrapartida, inventaram para o pai, para Jacó, depois virou Israel, que o filho tinha morrido. E foi lá José do Egito, que era o sonhador. Chegando lá no Egito, Deus honrou ele. E Deus falou para o governador do Egito, referente ao sonho, a visão, que teria 7 anos de prosperidade, 7 anos de seca. E ocorreu isso, porque eles cuidaram ou pouparam a riqueza que eles tinham nos primeiros 7 anos, para quando chegasse 7 anos de seca, de fome, eles tivessem o que comer. Então, nesse sentido, é que nos dias de fome eles se fartarão, porque Deus dará a sabedoria para os momentos de prosperidade a pessoa também ser econômica, né? Há de se pensar nesse sentido também. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumo se desfarão. Os ímpios vão perecer. O ímpio toma emprestado e não paga. Olha só, né? Toma emprestado e não paga. Eu não falei dos pastores caloteiros, né? Há pouco? É pastor, mas é um pastor ímpio. É um cristão, mas é um cristão ímpio. Aí você pensa que está tudo dentro da igreja, tudo certinho, tudo santo, os crentes são de Deus e tal. Vai confiando, confiando. Confiando em emprestar, vai confiando em dar, vai confiando. Parece que é mais fácil vender para um ímpio de fato mesmo, ou emprestar para um ímpio de fato mesmo, do que para um cristão, porque senão você perde tudo mesmo. Comprar uma casa, comprar um carro, comprar qualquer coisa desses tais aí. Não são todos, não vamos generalizar, mas tem muitos picaretas, né? O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece-o e dá. Talvez foi esse versículo que o pastor
disse para o cooperador para deixar tudo ok ou quitado com relação ao ter vendido o carro em parcelas para o auxiliar. Mas ali não foi um empréstimo, né, do carro, ali foi vendido. Temos que honrar, que é falar de pouca, né? A palavra vale. Que é o tomar emprestado, e se não paga, o justo compadece e dá. É algo que o justo faz de bom para o ímpio. Mas não quer dizer que isso é a regra, o que é o certo ou o que Deus quer. Ele faz por um ato de ser misericordioso, próprio justo. Mas para aquele que conhece a verdade, que pratica a justiça, fazer impiedade, não tem a ver, não tem ligação, né? E comunhão tem as trevas com a luz. Você diz que é cristão, tem que ser a luz, faz obras das trevas, a calota. Mensagem importante. Eu estou passando adiante, senão vamos demorar muito. Tem bastante versículo, dá para meditar bastante coisa. Que aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Que aqueles que ele abençoa, Deus, ou o justo, herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão, portanto, tirados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita no seu caminho. Claro, um homem temente a Deus, seus passos são confirmados, seus pisados, Deus, o fato é com ele, é com ela. Pelos frutos conhecereis as árvores, como disse Jesus. Fui moço, Davi falando, fui moço, fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi, obviamente, está falando aqui de quem é temente a Deus. Que Deus há de agir, não deixar desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Veja bem que Deus se compadece sempre e dá, ou empresta, ou faz alguém emprestar para ajudar essa pessoa, e a descendência do justo sempre é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. É algo imperativo, uma ordenança, para dizer, olha, aparta-te. E aparta-te do mal, fazer as obras da carne, do mundo, faz o bem, esse terá morada para sempre, as mansões celestiais. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos, é claro. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, sua língua fala do que é reto. Tudo que é reto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, nisso que o justo pensa, é isso que ele faz, e assim procede. A boca do justo não tem palavras torpes, chocarriços, não tem nada disso. Ele fala uma vez ou outra, mas com certo temor para não falar. Estava vendo há pouco um padre defendendo um sujeito que só fala palavrão. O padre Paulo Ricardo, defendendo Olavo de Carvalho, né, o filósofo, o guru aí da direita, defendendo os palavrões dele. Que o sujeito vai fazer uma reflexão, só sabe falar palavrão. Eu nunca vi uma coisa dessa. E diga-se passagem, um sujeito com 70 e poucos anos, que era para dar o exemplo. Aí você vê o padre defendendo isso. Por que então ele não fala na missa os palavrão que o próprio Olavo de Carvalho fala? Se ele fazer, obviamente, ele vai ser tirado, expulso, excomungado logo, logo. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos, como já lemos, tal, a lei de Deus está em seu coração, os seus passos não se resvalarão, ou seja, não irão vacilar. O ímpio espreita o justo, quer ver o mal do justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Isso é o justo, né?
Espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados, que o justo vai ter a recompensa do ímpio, vai ver a recompensa. O ímpio com grande poder espalha-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não é. Procurai-o, ou procurei-o, mas não se pôde encontrar. Ou seja, ele até tem uma certa prosperidade, se espalha, tem fama e tal, mas uma hora tudo se vai, tudo se passa. Nota o homem sincero e considera o que é reto, ou seja, siga o exemplo do homem sincero, da mulher sincera, porque o futuro desse homem será de paz, de descanso, de gozo, de prosperidade, de vida eterna e tal. Quanto aos transgressores, aqueles que fazem mal, aqueles que são iníquos, não cumprem a lei de Deus, serão a uma destruídos, e as relíquias deles, as heranças, as riquezas deles, todas perecerão. A salvação do justo vem do Senhor, porque o justo tem como foco, tem como alvo Jesus Cristo, o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Então, o justo tem como fortaleza a Deus no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará, e ele os livrará dos ímpios, e os salvará, porquanto confio nele. Então, confiamos no Senhor, ele vai nos livrar das injustiças, dos ímpios perversos, vai agir a nosso favor, vai nos dar a bênção que tanto almejamos. Assim, cremos. Amém? Então, vamos já ao momento da oração para encerrar esse devocional. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essas palavras. Perdoa nossos pecados, nossas falhas. Senhor, venha nos ajudar em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, Pai poderoso, visite os órfãos, os orfanatos, os asilos, as pessoas necessitadas que precisam agora de um milagre, de uma cura, de uma transformação. Meu Deus, abençoe todos aqueles que têm acompanhado o canal, que escutam as pregações, possam ser tocados, abençoados. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, venha pelejar pelas nossas causas, venha repreender todas as obras do diabo, da obra da feitiçaria, bruxaria, todas as obras contrárias. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, venha, Senhor, pelejar pela causa do justo, necessitado, do órfão, da viúva, daquele que realmente está sendo enganado, injustiçado, daquele que tem sofrido nas mãos e nas garras dos adeptos do maligno. Em nome de Jesus Cristo, repreenda toda obra contrária, repreenda toda obra perversa, faz justiça, Senhor, porque Tu és o sol da justiça, Senhor. Porque Tu és o Deus justo, Tu és o Deus de amor, mas é Deus de justiça. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, peleja, Senhor, por nossas causas, age de uma maneira tremenda e poderosa. Meu Deus e Pai poderoso, age também, Senhor, nessas autoridades corruptas que têm prejudicado a nação ou as nações pelo mundo afora, porque as pessoas necessitadas não têm recebido aquilo que são de seu direito e por conta disso estão sofrendo, até já quase morrendo ou perecendo por falta de recursos. Ó Deus, meu Pai, coloca temor no coração desses poderosos, entre aspas, dessas pessoas que trabalham no governo, no Congresso, no Brasil, deputados, senadores e tal, para que venham lançar projetos e leis a fim de beneficiar a população geral, o povo necessitado, que não venham aprovar coisas contra o necessitado. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha abençoar e dar discernimento, sabedoria e dar temor, ó, a agir, meu Pai, para que não venham fazer coisas erradas, esses que estão aí no poder executivo, legislativo e judiciário. Pessoas, Senhor, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, e não deixa os impunes se estão fazendo coisas erradas, pois a Tua palavra nos diz para orar para as autoridades. E estamos orando, ó Pai, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai poderoso, salva almas, transforma a vida, Cristo, Tu és servo para pregar o Teu santo evangelho. Abençoa a minha vida, Senhor, abençoa meus familiares, salva, transforma todos aqueles que necessitam. Meu Deus e meu Pai, visita nossos lares, vizinhos, dá a bênção, dá o livramento. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essas palavras e cremos que o Senhor há de pelejar para nossas causas e nos dar aquilo que almeja o nosso coração. Pode ser uma cura agora, um milagre, pode ser agora uma transformação, que pode ser uma prosperidade, pode ser o impossível. O Senhor, sim, é o Deus das causas impossíveis. Assim nós acreditamos, Senhor,
que, como o Senhor operou no passado, por meio do seu servo, o Senhor opera hoje, porque é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E os sinais seguirão aqueles que creem. Nós cremos, Senhor, nas tuas maravilhas, e assim nós te oramos, e que já agradecemos, porque estamos certos que o Senhor já nos deu a bênção. E a bênção que nós mais necessitamos, Senhor, já nos concedeu. Amém e amém, Senhor. Muito obrigado por tudo. Louvado seja o nome de Deus. Então, esse foi mais um devocional. Deus abençoe a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia, porque depende do horário que você vai ver esse vídeo, e até a próxima.